lei do Espírito de Deus, a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, percebeu outra condição aqui? A lei do Espírito, que traz vida ao ser humano, só nos trouxe vida porque estamos unidos com Cristo Jesus. Então essa lei do Espírito vigora sobre aquele que está unido com Cristo Jesus. Então Paulo continua dizendo, livrou você da lei do pecado e da morte. Quem? Livrou você quem? Aquele que está unido com Cristo Jesus. Se ele não está unido com Cristo Jesus, então a lei do pecado ainda opera sobre ele e a lei da morte. É o texto. Isso aqui não é opinião minha. Eu estou lendo o texto de Romanos 8, capítulo 8, versículo 2. Versículo 3. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado. Onde que Deus condenou o pecado? Deus condenou o pecado na natureza humana. Então, onde reside o pecado? Na natureza humana. Enviando o seu próprio filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, embora ele nunca pecou, tá certo? A fim de acabar com o pecado. Ou seja, Deus enviou o seu filho no ambiente de operação do pecado. Entende? O pecado opera na natureza humana. O Senhor envia o seu filho também como homem, mas ele nunca pecou. É aqui que entra a diferença. Entende? Jesus vence a morte porque ele nunca pecou. Toda pessoa que já pecou, toda pessoa que nasce já com esse título de pecador, toda pessoa, que não é o caso de Cristo, pois ele é o imaculado, tá certo? O santo Filho de Deus, todo o resto já nasce debaixo desse rótulo, por causa do pecado do primeiro homem, de Adão. Então, nesse caso, nenhum ser humano poderia vencer a morte. É por isso que os homens que foram muito usados por Deus, chegaram a ser chamados de amigos de Deus, como é o caso de Abraão, tá? A história desses homens é muito bonita, nos motiva muito espiritualmente, a fé de Abraão, a fidelidade de Daniel, né? A história dos heróis da fé gera um grande impacto sobre a nossa fé. Porém, mesmo com toda essa história de fé tão linda desses homens, eles não poderiam fazer o que Cristo fez. Por quê? Porque, irmãos, Romanos 3:23 diz, e todos pecaram. E uma vez que todos pecaram, todos os que estão nessa lista que pecaram, que são pecadores, não poderiam vencer a morte. Entendeu agora por que Cristo veio? Cristo veio nos tirar debaixo dessa condenação. A morte estava sobre os seres humanos. Não estou falando da morte física. Me refiro à morte eterna. Ok? Então aqui, ó, Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando o seu próprio filho, que veio na forma da natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Agora escute isso, versículo 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a nossa natureza humana. Então, quando ele diz nós que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a nossa natureza humana, ele está falando de quem? Nós que reconhecemos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. Nossa vida é controlada pelo Espírito de Deus. Logo, se a nossa vida é controlada pelo Espírito de Deus, obviamente é que a lei do Espírito opera sobre nós e não a lei do pecado. Estão entendendo até aqui, em nome de Jesus? Versículo 5.
Porque as pessoas